Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem como Deus? Amados irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos à casa de Deus, à casa da Mãe, hoje, para celebrarmos esta missa votiva a São Miguel Arcanjo e a milícia celeste. Estamos reunidos neste santo e abençoado dia para junto participarmos desta Santa Missa voltada aos santos anjos e a São Miguel Arcanjo, do modo especial a Gabriel e a São Rafael Arcanjo. Peçamos a intercessão também do nosso anjo da guarda, para bem participarmos com amor desta santa liturgia. Fiquemos de pé com alegria e façamos o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Desde pequenos temos o anjo da guarda. Rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda e coopera em dia. Amém. o Mosteiro Maria Rosa Mística, Mãe da Misericórdia de Deus, se alegra hoje em receber essas duas irmãs que vão entrar no exército branco de Maria Rosa Mística, Mãe da Misericórdia de Deus. A nossa irmã Teresinha de Jesus e Maria do Amparo, essas grandes mulheres aqui no mosteiro que intercedem junto a Deus por cada um de nós. Sejam bem-vindos. E também o nosso amigo Roberto também hoje vai receber também esse momento de graça e de bênção, entrar no exército branco de Maria Rosa Mística, Mãe da Misericórdia de Deus. Vamos acolhermos com muita alegria e muito amor. Na alegria de estarmos reunidos ao coração sagrado do menino Jesus, que se faz tão pequeno na gruta de Belém, e o imaculado coração de Maria, nossa mãe, nossa mestra, nossa rainha, vamos ficarmos com muito amor e dar início a esta Santa Missa cantando felizes. Bendizer ao Senhor todos os seus anjos, valentes que cumpris a palavra do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valentes que cumpris a palavra do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós que estamos reunidos na graça do Senhor nosso Deus, para celebrar o sacramento da Eucaristia, com vida, presença do Senhor ressuscitado em nosso meio. E é nesta graça também que hoje celebremos este momento festivo onde se encaixa e se coloca em um fio condutor de graça entre este ato de apresentação do Cristo, que Maria ao menino Jesus,
também nos engaja este chamado caminho que nós voltemos para os santos anjos. E é nesta alegria que vivenciamos entre a proteção dos anjos e ante aqueles guardiões do exército de Deus, e que permanecem no meio da família, no meio da igreja, em todos os lugares, anunciando a boa nova pela ação do Espírito do Senhor misericórdia. Então, nesta fonte de bondade, invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunido no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, elevemos a Deus os nossos pensamentos e peçamos a Ele o perdão de nossos pecados. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que continuas a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, que do céu Deus Pai.
organizais de modo admirável o mistério dos homens, o mistério dos anjos e dos homens. Concedeis, bendito, que sejamos protegidos na terra por aqueles que no céu estão sempre junto de vós para vos servir. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus de convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Quem ama seu irmão permanece na luz, e quem odeia seu irmão anda nas trevas. Ouçamos. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios, e entre os povos do universo seus prodígios. Os céus se rejubilem, exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória, a majestade, e a seu templo que beleza e esplendor, e o seu templo que beleza e esplendor. O céu se rejubilem, exulte a terra. O céu se rejubilem, exulte a terra. Amados irmãos e irmãs,
A luz que brilha para os gentios é a glória de Deus. Maria apresenta seu filho como Deus da luz no templo. Fiquemos de pé com alegria e aclamemos o Santo Evangelho junto aos anjos do céu, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Sois a luz que brilha para os gentios e para o povo de Israel, sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito dos séculos masculinos deve ser considerados ao Senhor. E foram também oferecidos o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que o Senhor ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendize a Deus. Agora, Senhor, conforme as tuas promessas, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simão, pois Simeão os abençoou e lhe disse: Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa de tanto de queda como de regulamento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim será revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, diante da palavra do Senhor que acabemos de ouvi-la,
Nos relata a primeira leitura a chamado a palavra amor. E adiante que deveríamos amar uns aos outros, nós deveríamos estar na missão para ser filho de Deus e não ser filho das trevas, como João o apresenta. Que tipo de sopro de Deus somos nós? Que fazemos as coisas do mundo e esquecemos as coisas de Deus. Direis que os meios sociais nós teremos que viver. Uma medida legalizada, organizada, limpada, para sermos nota 10. Mas a vida espiritual ela tem que estar também montada em 10. São notas que não podem ficar diferentes. Como você quer entrar no céu? Diante dos prazeres do mundo, só se entra no céu quando nós temos prazeres do Espírito Santo. Quando nós temos prazeres de Deus. Quando nós temos convicções que nascemos para viver na presença daquele que nos criou. Não é outra pessoa que vamos apontar, que nos gerou. Não é outra pessoa que nós vamos dar créditos para ele, a não ser Deus. Do coração dele saímos limpo e voltamos para o mesmo redil. E é ele que recebe sujo, mas limpa. E ele manda que cada um de nós deveríamos estar nesta missão dia a dia para limpar ao caminho. Quando chegamos com o coração sujo, o Senhor vai limpar o espírito sujo. O Senhor vai limpar porque nós somos dele e o pecado foi colocado pelo inimigo. Mas o Senhor vai fazer cobrança porque o Senhor não mandou nenhum dos seus filhos para viver no mundo da vingança, do ódio, da inveja, da perseguição. Ele manda para que todos sejam cristãos, amem uns aos outros, siga o caminho que Jesus o seguiu. Essa é a vontade do Pai. E é o que João Evangelista nos apresenta. Quando nós olhamos piedosamente quantas pessoas de pendurados diante do Santo Rosário, quantas pessoas que às vezes se levantam às 4 horas da manhã para rezar o Santo Rosário, mas deste rebanho se olhe quantos vão colocar em prática, quanto perdoa e quantos têm reconciliação com o irmão. Eu carrego mais a palavra perdoar, é mais fácil do que você reconciliar, porque quando você está reconciliado, você comunga com a ideia do outro, você vive com o outro e você tem o caminho da paz. O perdão pode ficar um na China e outro no Brasil. Agora, diante dessa reconciliação, é onde se abre para nós aquele caminho a dizer a misericórdia de Deus, a caridade de Deus, a compaixão de Deus. Por mais que o teu irmão te machuque, pise no seu pé, você tem por obrigação exatamente de olhar a misericórdia de Deus. Não saímos murmurando, porque João diz que nós não poderíamos viver sob as trevas. Nós saímos e vivenciamos no caminho para viver a luz. E essa luz que apresenta para cada um de nós. Chegamos a olhar a beleza dessa luz, que é a presença inata em nossa vida da pessoa de Jesus. Nós não podemos ficar à distância, sem olhar para essa luz, sem mergulhar com ela no caminho dia a dia. Aonde passamos é para deixarmos a luz brilhando, que é o próprio Cristo. Peguemos aquilo que João diz, que o Senhor possa crescer e eu possa me consumir, diminuir. Que o Senhor apareça, onde eu passar, que o Senhor possa aparecer, mas eu tenho que me consumir. Eu tenho que me anular, para que o Senhor apareça e essa luz aparecendo, eu vou viver na luz. Mas se eu me aparecer,
eu vou viver nas trevas porque eu joguei a luz fora. Então precisamos caminhar com essa pessoa de Jesus. Olhemos hoje diante da apresentação do tempo, Maria levando a criança, apresentando a este grau de graça, este grau de amor, a esperança do profeta. Ele vem para salvar a humanidade. Ele vem para trazer algo de paz. As quedas, como o profeta Simeão falou, é queda exatamente de carregar a cruz, de tombá-lo, de ser machucado, de sofrer, humilhado, pisado, amarrado. Mas é como diz Nossa Senhora, ensinamento para nós. Quando olhamos a imagem de Maria Rosa Mística com o coração na mão, lembramos da paixão de Jesus. Ela carrega o extensório com o coração e mostra que aquele coração seja o nosso coração traçado com a coroa que quanto mais aperta, mais unido está com Jesus. É o que Maria apresenta para nós. Não é carregando algo que Maria está apresentando no coração de Jesus, não é, ele está apresentando, mostrando para ela, para cada um de nós, esta graça, como o profeta apresentou Jesus para ela, ela apresenta o coração para nós. E nesse coração dá o esplendor ainda de mostrar que tem uma cruz, tem um extensório para que lembremos da Eucaristia e lembremos que Jesus morreu na cruz. É na hora que nós somos esmagados, que contemplamos, na hora que somos humilhados, que contemplamos o quê? A paixão de Jesus. Ele se humilhou-se, ele totalmente deixou-se ser levado, ele se anulou por completo para nos dar a graça da salvação. Ao caminho que o profeta fala hoje, é que marcamos 30 anos para que isso tudo seja cumprido aos 33 anos. 30 anos entra na missão, começa a etapa de rejeição, de humilhação, mas em cada momento que quer puxar, destruir Jesus, o coração dele está traçado de amor, fechado, seguro no coração do Pai. Nós precisamos, diferente da antiga serpente que aprontou, jogou o pecado na humanidade e ainda hoje joga a terra em cima do povo, para que as pessoas carreguem aquilo que ele carregou diante do trono, não queira mais fazer reverência para Deus. O grande pecado da antiga serpente de Lucifer simplesmente era porque ele fez agora um momento muito grande de movimento no céu que anjo nenhum precisaria de fazer reverência para Deus. Desobediente. Mas se curvar diante de Deus não precisa. Igualmente nós estamos vivendo dentro propriamente do cristianismo, do catolicismo. Quantas pessoas nem importa de se ajoelhar diante de Jesus sacramentado. Por mais que o Senhor esteja apresentado, esteja naquele momento quem esteja apresentando Ele, e nós deveríamos olhar que quantas vezes, até para tirar um véu que está em Jesus Eucarístico, o bom religioso, o bom ministro, ele se vê como esse profeta, apresentando para o povo a pessoa de Jesus. Uma pequena coisa ele vai fazer. Se ele tem uma vida espiritual, se ele não tem, para ele não fez nada. Isso é puxar um pano e pronto. Mas quando você tem uma vida espiritual, chega o Espírito do Senhor, como diz o profeta Isaías, que me renova, e eu repouso nesse Espírito de Deus, porque eu vejo Ele. Hoje o Evangelho nos mostra. E hoje nós olhamos também nesse mostrar, não vai dizer que naquele dia que Jesus foi
crucificado, que Maria sentiu a grande dor que é uma espada chegar a furar o seu coração. Né? É uma dor da qual ela sentiu espiritualmente quando rasgaram o coração do seu filho. É totalmente diferente. Com Jesus foi uma espada, e aquela espada dali foi transformada e voltada para o seu coração, de ver rasgar o coração do seu filho. A grande dor, para se cumprir o que o profeta ou tinha dito há 33 anos atrás. Então nós olhamos, porque o anunciado vai ao percurso da caminhada, e hoje nós estamos reunidos celebrando essas duas marcas, marca da vida de Jesus com cada um de nós, marca que nós olhamos também hoje e trazemos para a nossa organização de vida, organização, chamado esse momento que Maria nos dá e nos convida e nos orienta para seguirmos com São Miguel, pedimos as proteções diante da graça de Deus, para rezarmos pela igreja, para rezar pela humanidade, para buscar viver numa unção do Espírito Santo. E por isso estamos neste oráculo, celebrando, marcando aquilo que o desejo do coração de Maria, que nós começamos a estar unidos neste mundo, com a organização dos anjos, e veremos a graça de seguir para se curvarmos diante de Deus, como Ele se curva. É nossa caminhada. Ao dia ser chamado, encontraremos diante da graça do Senhor, na plenitude da sua misericórdia, caminhar com os anjos, pedindo proteção, seguir com os nossos olhos fixados nessa grande milícia de Miguel, Rafael e Gabriel, esse exército marcado de Deus em nossa vida, e orientado por Maria, que nossa vida seja diante da própria Eucaristia, caminhando com São Miguel para ser livre da tempestade, mas também seremos adoradores voltados para Jesus. Igual Miguel tem os olhos fixados no Cristo, nós deveremos também ter os mesmos nossos olhares sejam voltados para o próprio Jesus. Como Miguel tem a capacidade infinita de se curvar-se diante da Eucaristia, como tem a capacidade infinita de se curvar-se diante do trono do Senhor para cumprir as ordens, nós também veremos de olhar e dizer cada vez que entramos diante de uma capela para se encontrar-se com Cristo, eu estou diante do trono de Deus. Aqui está Jesus. Deveremos dizer, aqui está o Senhor que nos dá a vida, aqui está o Senhor que me purifica, aqui está o Senhor que nos dê a graça, que nos dá a graça de chegarmos à santidade. Nós precisamos muito ser católico e bem católico para tirar o laço do alvo da sociedade perversa, um ateísmo terrível, para colocar Jesus e dizer, este é o Cristo. Para não escutar os fulanos de meio de comunicações dizer que nós vivemos de simbologia. Nós não vivemos de simbologia, nós vivemos da fé, que acreditamos e professamos. E esta fé nos traz o laço perfeito dos apóstolos, e nos traz o laço perfeito da Virgem Maria, uma história que dá continuidade. Jesus não fez nenhuma estrelinha para colocar lá numa parede. Também não preparou um Papai Noel, nem organizou nada de presente, mas ele deu por si, do seu nascer e a caminhada, a luz que brilha para a salvação de cada um e tirar das trevas. Seremos luz.
E ao chegar à meta final da sua missão, ele dá simplesmente um ato chamado salvação para todo, derramando seu sangue e dando a vida. É esse que Jesus oferece. E por isso está nessas organizações, para que nós possamos se organizar e compreender e vivenciar. A dizer cada dia: esta é minha alegria, por eu ter recebido a Eucaristia, celebrada, mantida, entregue por Jesus. Que meus olhos agora podem descansar em paz. Na hora que o Senhor me chamar, eu estou muito feliz porque eu recebi o corpo do Senhor Jesus. Isso é a marca para ser cristão. E a marca para dizer com os anjos de que vivenciamos. Olhemos ao mesmo tempo a dizer: não, o Senhor, não de maneira nenhuma acreditando em nada de simbologia que se fala os meios de comunicação, porque quem celebrou a instituição da Eucaristia foi Jesus. E ao final da sua palavra ele vai dizer que é um mistério de fé. A seguir ainda à frente ele vai dizer para os discípulos que eles devem entregar de hoje por diante o seu corpo para a humanidade. Ele está saindo de cena, vai para a eternidade, mas deixa esse Espírito Santo que cada dia consagra, junto com aqueles escolhidos e ungidos sacerdotes que deram nome e recebido da igreja, o magistério da igreja, para apresentar, não simbologia, mas apresentar o Cristo vivo, Filho da Virgem Maria, o primogênito de Deus. Esse é o que nós temos. Para os ateus, para os fariseus, exatamente não vale nada. Fica arrumando a conversa, mas para quem é cristão, batizado, acredita na unção do Espírito do Senhor, ele consegue ver Jesus na Eucaristia. Consegue ver como Santa Faustina viu. Consegue ver como Santa Margarida viu. Porque eles têm a graça de sentir a presença deste Cristo, de dizer: está presente. Não escutar a voz do mundo, mas escutar a voz de Deus. Se olhemos para um pequeno jovem com seus 14 a 15 anos, São Tarcísio, olhemos a firmeza dele e a coragem dele, levando a Eucaristia num momento tão difícil, mas jogaram pedra, o apredrejaram, ele não soltou. Quando puxaram a toalha que ele estava enrolado em Eucaristia, toda aquela Eucaristia tinha sido consumida dentro do seu corpo. É uma ação de milagre que a ciência nunca poderá ter o domínio para revelar. Só a essência da presença de Deus. E por isso nós olhamos a ação do Espírito Santo, a ação de Miguel, a ação de Gabriel e a ação de Rafael é para levar a humanidade inteira para a santidade diante de Deus no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, professemos a vossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como os filhos e filhas do mesmo Pai, elevemos a Ele as nossas preces.
piedade de nós. Mais celestes que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, Rogai a Deus por nós. São Miguel coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso. Rogai a Deus por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai a Deus por nós. São Miguel baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo. Rogai a Deus por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel por nós consolador das almas do purgatório, Rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai a Deus por nós. São Miguel patrono da Santa Igreja. Rogai por nós. São Miguel defensor da Santa Igreja. Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel nosso advogado. Rogai a Deus por nós. Deus, Pai de bondade, vi rogos e preces da vossa família que preside, que só o Senhor conhece o coração de cada um. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto ao altar do templo estava um anjo, com turíbulo de ouro em suas mãos. Foram-lhe dados muitos perfumes, odor do incenso penetrou até o céu.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, coração de sacrifício, para a nossa união, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, nós nos apresentamos com nossas humildes preces estas oferendas de louvor. Fazeis que levados pelos mistérios dos anjos a vossa presença, obtenha para nós a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, no mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós, e reconhecemos a Jesus como Deus visível aos nossos olhos, e aprendemos a amar nele a divindade que não vimos. Por isso, os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo, Na noite que ia ser entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus, deu graças, partiu o pão, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordemos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une num só corpo, para sermos só povo e seu amor. O Espírito nos une num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, Papa Leão, ser bem firme na fé e na caridade, e a Juarez, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperemos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da Igreja Nossa Senhora da Conceição, Maria Rosa Mística, com São José, o seu esposo, São Bruno, São João Maria Vianney, Santa Teresinha de Jesus, São Luís, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, os apóstolos e todos que na vida souberam amar a Cristo e a seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abre as portas da misericórdia aos que chamaste para outra vida. Acolhei junto a vós, bem feliz, no reino que para todos preparaste. A todos daremos que não se acabar. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dá-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos como os filhos e filhas do mesmo Pai, antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação, vínculo de união fraterna, rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardemos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Diz o Senhor Jesus: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu estarei nele e ele estará em mim. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de beber minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas cantem hino de louvor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas cantem hinos de louvor. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas
Senhor, bendigam ao Senhor, e nas alturas, cantem hino de louvor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e nas alturas, cantem hino de louvor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas, cantem hinos de louvor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas, cantem hinos de louvor. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas, cantem hinos de louvor. Águas como o céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas, cantem hinos de louvor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas, cantem hinos de louvor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendigam ao Senhor, e das alturas, cantem hinos de louvor.
Ora, alimentados pelo pão celeste, nós vos pedimos, Senhor, que fortificados com seu vigor, seguimos com firmeza no caminho da salvação, sob a fiel custódia dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alma de Cristo santificai, corpo de Cristo salvai, sangue de Cristo liberai, água moral de Cristo lavai, paixão de Cristo comportai, ó bom Jesus ouvi, dentro de vossas chagas respondei, não permitais que eu me separe de vós, o Espírito maligno defendei, na hora da minha morte chamai-me, olhai-me para vós, para que os vossos planos vos dou, por todos os séculos e séculos. Amém. Secados, neste momento nós iremos receber também a Dona Teresa e Amparo, que vamos vivenciar sua vida consagrada como aqueles que fazem parte desse mistério do Senhor, na vida de oração do exército propriamente branco de Maria. Esse exército que traz a adoração, que convive a adoração, santo terço, isso é algo que no percurso de toda a caminhada eles os têm se dedicado, vivenciado estes momentos de graça, e hoje abre-se para elas o desejo de se consagrar a sua vida nessa caminhada a banho de Deus. Agora, o seu Roberto também, que faz parte da própria liturgia, também está entrando hoje, são os três, né? Ato da parte do chamado da Trindade, então forma onde está a fonte da graça voltada a dizermos, fazemos parte da Trindade. São os três que estão se consagrando para que se possa vivenciar este caminho, cada momento o desejo de uma plenitude de santidade. Agora passamos para Ana, que vai coordenar neste momento estas organizações, essa consagração, este ato de fé. Os três, se puderem ficar de joelho, e os que já são consagrados, se puderem ficar de pé para renovar, se colocar aquilo na entrada. Tem seu Arthur, tem Magda, tem Nazaré, tem Raquel, são 12 membros, só faltam 3. Aí tem o Edmilson meu aqui, a forma dele está aqui. Pode. Então, os 3 vão se consagrar, seu Roberto, Dona Amparo, Dona Terezinha, e os outros membros vão renovar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os consagrados que irão se consagrar se colocam de joelho e recebem junto à fórmula de consagração. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, eu ainda que indigníssimo de ser vosso servo, movido por tudo pela vossa admirável piedade e pelo desejo de vos servir, vos elejo hoje, em presença do meu anjo da guarda e de toda a corte celeste, por minha especial Senhora, advogada e mãe, e firmemente proponho servir-vos sempre e fazer quanto puder, para que dos mais sejais também fielmente servida e amada.
Pai, por servos perpétuos, no número dos vossos filhos. Assiste-me em todas as minhas ações e alcançai-me de vosso Filho Jesus Cristo as graças, para que sejam tais daqui por diante os meus pensamentos, palavras e obras, que nunca mais ofenda os vossos olhos e os de vosso divino Filho. Lembrai-vos de mim e não me abandoneis na hora da minha morte. Amém. Os neoconsagrados prosseguem. E como os sumos pontífices têm repetidas vezes condenado a maçonaria e quaisquer outra sociedade secreta, eu, obedecendo com amor filial a autoridade dos vigários de Cristo e nomeadamente aos desejos de sua santidade Leão XIII, expressos na encíclica Humana Genus, tomo a resolução e compromisso de nunca me filiar em alguma das sobreditas seitas, sobre qualquer denominação que seja, e de, pelo contrário, combater harmoniosamente em todo tempo e lugar as suas tramas, doutrinas e influências. Assim Deus me ajude. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, abençoe esses vossos filhos e dê a graça, e dê a graça de seguir o propósito da vida, da missão do grande misericordioso de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, acolhemos estes nossos irmãos com uma salva de palmas. Que mantenha cada dia com a sua vida e obras. Sabemos que nós temos um Papa, já teve um Papa Leão XIII, agora é Leão XIV. Diante do que está escrito, é das encíclicas de Leão XIII, Papa Leão XIII, que ele vai descrever que os católicos consagrados que vivem e ser católico não seja nenhum adepto à maçonaria. Diz Leão XIII que aqueles que entrassem na maçonaria seria excomungado, não teria direito de ser padrinho de criança, nem participar da comunhão, nada da igreja. Seria um ato, foi ele que escreveu, e é nesse ato que também se consagra hoje, né, as duas irmãs e o irmão Sr. Roberto, para viver este exército de Cristo. No mandamento de Maria, ela nos mostra os seus ensinamentos bem melhor. Ela diz que tem atos que as pessoas, como vivenciar um algo de maçonaria, não pode ser consagrado a Nossa Senhora. Então, a consagração, se algo por mais, é aquilo que eu falei esta semana. Os tribunais eclesiásticos estão cheios de pedido de anulação de casamento, porque nenhum daqueles casamentos foi ouvido pelo Espírito Santo e por Deus, foi simplesmente paixão. E por isso a paixão se acabou, se o casamento acabou, se não tinha a pilastra para sustentar, que é o próprio Deus. No casamento precisa da pilastra que a gente diz amor. E o amor é a caridade e a presença de Deus na vida do matrimônio. Só sustenta se tiver. Se não tiver no sustento, a dizermos, não é válido. É a mesma coisa. O fulano pode ser consagrado e ter sido da maçonaria?
não interessa. Está consagrado para o mundo, mas para Deus não é válido. A alegria só nasce. Pode arrumar e fazer coxinha de retalho, mas para Deus não é válido. Vai ser válido para a sociedade, pode fazer de banquete algo, mas para Deus não é válido. Então, válido é aquilo que você professa, que purifica o teu corpo para viver em comunhão. Volto a dizer, comunhão é que você comunga com os mandamentos de Deus e segue os mandamentos de Deus. Se você não segue, você não tem comunhão com Deus. A lei de Deus não é algo da gente olhar e achar que é graça. Quem não comunga com os mandamentos do Senhor não faz parte dessa comunhão com o Senhor, ele não convive. Comungar é uma reconciliação muito grande que você comunga. Você está reconciliado aos pensamentos de Deus, o crer de Deus, o fazer de Deus. É isso aí que nós deveríamos muito olhar a ser cristão, porque tenho o que viver a dizer. Eu preciso de viver em comunhão. E para eu viver em comunhão com Deus, eu preciso de ter uma reconciliação. E se eu tenho uma reconciliação, eu tenho que estar ouvindo e seguindo o que Deus determina. Não é o que a sociedade vai determinar, é o que Deus determina. Para que este ensinamento chegue na graça da tua santidade e na plenitude do Senhor. Outras vezes nós olhamos tantas as coisas bonitas, né? E esquecemos. Achamos bonito isso, aquilo outro. Às vezes nós olhamos tribunais, não sei por onde, tanta gente, e esquecemos de parar para olhar o tribunal de Deus, que não tem 40 anos, não tem 30, nem tem 10, nem tem 28, se ele der uma sentença, não tem advogado. Você passa por ela se gemendo e chorando. É por isso que nós olhamos é quem está com a caneta da vida e da salvação. E essa caneta é o água chamado próprio Cristo, que escreve nas gotas do seu sangue a salvação de cada um. Que no sangue do Cordeiro é que nós somos lavados. Então pedimos ao Senhor esta graça e sua proteção hoje, que rezemos este dia 29, é um dia pedido por Nossa Senhora, e ela nos apresenta que todo dia 29 teremos esta graça de o celebrarmos 12 horas, para que possa pedir a Deus e suplicar a Deus para que a gente seja livre das guerras, das pandemias. Vamos estar unidos a esse exército do Senhor. Vamos pedir a Ele para que evite estar sequelas de doenças contaminadas, contagiosas em nossa vida, em nossa família, às vezes até propriamente. É uma doença muito triste contra nós, é que ataca nós, são os maus pensamentos. E por isso nós precisamos muito cair aos pés do Senhor pedindo que Ele nos purifique. E este dia 29, escolhido por Nossa Senhora para apresentar ao mundo inteiro e fazer o mundo inteiro olhar e compreender que existe um exército de Deus, existe aquele que expulsou todos os demônios que estavam lá nos céus, chamados anjos rebeldes, que não obedeciam a Deus, existem. E é esse que está de pé, com a espada do lado de Jesus. É esse mesmo que está de pé, colocando cada dia, olhando e fazendo bexiga por o mundo inteiro sobre ao próprio Cristo na Eucaristia. Se aparecer quem adore, ponto que bem, mas se não aparecer, Miguel já tem escalado anjos para ficarem de prontidão adorando Jesus. Quanto o olhar humano não enxerga a beleza da santidade da Eucaristia, o olhar divino enxerga na terra o Cristo Eucarístico na perfeição da santidade. E por isso que citava na homilia aqueles
que o entregaram a sua vida em oração e conseguiram ver o Jesus na Eucaristia radiante de misericórdia, e nós compreendemos, porque vê, para dizer que o Senhor está presente e o Senhor está vivo e ressuscitado em cada um de nós, que acreditemos e se ajoelhemos e se curvamos a dizer: totalmente estareis para viver para Deus, mas não para a vida do mundo. E eu acredito piamente no que Nossa Senhora o tenha dito, porque o que diz cada dia, no que importa, e sempre digo: não me dóis a cabeça, a paz me anda tranquilo, acredite quem quiser, eu é quem tenho que acreditar. Eu sou a fonte que eu tenho que acreditar o que Nossa Senhora me diz, porque ela não está dizendo para o outro, ela está dizendo para mim, então eu tenho que acreditar. O outro pode debochar no outro livro, será exatamente o que o mesmo Cristo fala. Quando debocharam, quando expulsaram do templo, ele seguia, porque ele não estava para os planos do homem, mas ele estava para executar o plano de Deus. Quando a gente está para executar o plano de Deus, nós não escutaremos a voz do homem, escutaremos a voz de Deus. Foi assim que Jesus fez. Se ele escuta a voz do homem, dos mestres da lei, dos fariseus, do sumo sacerdote, ele não tinha cumprido o plano do Pai. Para ser cumprido, tem que exatamente abraçar os desafios da desclassificação, ser desmoralizados, humilhados, passar por tudo, mas deve ser feliz, porque está exatamente cumprindo não a vontade humana, mas uma vontade divina, que não é eterna, a missão, porque o dia será também chamado para a eternidade. E nesse momento agora, nós vamos para as comunicações. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sua mãe, Maria Santíssima, e todos os anjos dos céus e os santos arcanjos. Amém. Lembrando que a missa do dia 31 será às 6 horas da noite, e amanhã no mosteiro nós não teremos a Santa Missa. Ao final desta Santa Missa, a madrinha Ana, com outra consagrada, vai distribuir o óleo de São Rafael e o lenço de Maria Rosa Mística, Mãe da Misericórdia de Deus. É com muita fé, com muito amor que vamos usar este óleo para as nossas enfermidades, não só do corpo, mas também da alma. Assim seja. Amém. Ele dá a bênção neste momento. Depois da bênção, que vai distribuir o óleo, dareis a bênção e ireis ungir todos com óleo, e aquele que vai ser ungido vai pegando o seu óleo e já vai subindo para cá. Ele tem a bênção, depois da unção já pega o óleo indo para cá. Lembremos que todas as segundas-feiras teremos uma missa votiva da milícia de São Miguel, mas esta volto a lembrar que a missa do dia 29, ela é um pedido de Nossa Senhora, que nós rezaremos às 12 horas, todo dia 29. Padre, se cair no domingo, terá a missa a mesma causa, às 12 horas. Teremos as duas missas e fazeremos uma noite, que é exatamente da liturgia da própria igreja, e fazemos essa que é da devoção colocada por Nossa Senhora a estes anjos, os arcanjos, que nós o rezemos, Miguel, Rafael e Gabriel. Quem o escuta
ouve muito bem que em todas as missas celebradas eu cito o nome deles três. São algo que é marcante na minha vida. Então os três anjos eles seguem e as três Ave Maria elas seguem. Então são algo que é um selo já marcados, mas agora como há poucos dias Nossa Senhora pede para que leve essa devoção que o próprio Jesus Cristo mandou que ela ou pedisse para divulgar e levar esta missão no dia 29 às 12 horas a Santa Missa, para este mundo que nós não estamos com ele em pé, mas ele está virado ao contrário, precisa de oração. O mundo que está, quando lemos ou quando vimos algo que Nossa Senhora apresenta, está uma palavra chamada uma criação rebelde. Filho não respeita pai, pai não respeita filho. A esposa não respeita o esposo não respeita a esposa. O demônio entrou numa facilidade. Banquete que existe, ninguém tem cansaço para chegar e ficar no mundo da imundície, mas tem o cansaço de ensinar os filhos a oração. Os pais são capazes exatamente de arrumar a mochila dos filhos para o colégio, mas não são capazes de ensinar os filhos a rezar. Os pais são capazes de ter toda a capacidade de a preocupação com os filhos cheios com a nota no final do ano, 10 em tudo, mas ele não quer 10 na vida espiritual. É todo esse ato, como disse, o mundo, o inimigo soprou e plantou a semente. Diante de um filho dizer: pai, cheguei, sua bênção, pai, eu estou saindo, mãe, sua bênção, e aí já estou indo. Eu já estou te esperando. O respeito que está lá na Sagrada Escritura, a imundícia social dele. Essa é a resposta. A sociedade plantou e bem plantada. Como se mudar só com oração? Cada dia que aumentar os exércitos de Cristo, cada dia que colocar em São Miguel, São Rafael e São Gabriel de frente, vão enxergar o Cristo derramando seu sangue para a nossa salvação. É o que Nossa Senhora pede que o rezemos todo dia 29 para pedir esta graça. Unimos para que possa ter a fonte da vida e da misericórdia de Deus em nossa família e olhar a família bem unida como a família de Maria e José e Jesus. Teremos ainda para entregar hoje o que precisa, algo ainda visto por Nossa Senhora, a sua própria oração que é voltada totalmente daqui do próprio mosteiro, uma oração que está voltada entre as questões que nós suplicamos para que sejamos livres de pandemias, de guerra. A oração nos convida a viver com esses santos. E ela ainda diz mais: nos momentos da guerra que não puderem sair, reze a oração, abre-se a janela, estenda o lenço e peça paz. Está lá na oração. Na hora que tiver momento de revolução, deve aparecer. Se tem, não sei quando. Mas o que ela já viu é isso: no momento da guerra, no momento que tiver, você não vai poder sair, abre a janela, não há perigo. Abrir a janela, reze a oração e balanceie o próprio lenço para que o mundo o traga a sua paz. Os anjos do Senhor vão tomar posse nesses horários mais difíceis. Ele, com a oração, é dizer, suplicar a Deus que envie os seus anjos para distribuir a paz para a humanidade. Temos um algo que nós não temos, mas do dia 29, ou antes do próprio dia 29 do próximo mês, em janeiro, nós já estaremos distribuindo a oração. A oração será distribuída em cada missa, será distribuída.
Agora só, hoje não foi já colocado, porque ainda precisa de um olhar de Nossa Senhora. Não poderei despachar. Só despache quando nós estiver esta graça que ela olhe, mais breve, com certeza, estaremos para todo esta oração. Deveremos guardá-la, né? E poderá também distribuir e fazer cópia à vontade para ser distribuído ao mundo inteiro. A necessidade, né, é grande. Quantas vezes tramaram-se nomes pelas ruas nos momentos das grandes pandemias. Ela vai citar vários períodos de tempo de doença, de tribulações que o povo clamava, e ela vai trazer tudo novamente para a presença. Quando vier algo acontecer, vocês gritem. Mas hoje vocês terão a bandeira da paz, que será exatamente o seu próprio lenço. É uma oração e acompanhada com a graça do Senhor. Então pedimos a bênção. O Senhor esteja convosco. E pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Maria Rosa Mística, São José, o seu esposo, São Bruno, São Dom Maria Vianney, Santa Teresinha, Menino Jesus, São Luís, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, desça sobre nós a sua bênção, nos dê a sua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós que ao mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós sois convosco, bendita vós sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Breve nós também teremos a bênção das imagens do Sagrado Coração de Jesus e Coração de Maria. Quando for marcado, avisaremos para que possamos celebrar com alegria esta marca desses dois corações. Lembremos que ontem eu dizia na capa do livro da minha ordenação, o que foi colocado não foi foto minha, mas simplesmente a foto do Sagrado Coração de Jesus e Maria. E a infância, e a juventude, e a caminhada. Amo com toda alegria estes corações de Jesus e Maria. Cada vez sinto esta presença de ver o coração de Jesus recebendo o sangue de Maria, e cada vez eu vejo exatamente este coração de Maria recebendo o coração de Jesus. Digo, é uma corda umbilical que nunca foi cortada. E por isso, esta divindade de graça da misericórdia, cada dia, sempre, sempre e eternamente será. Com a graça e a paz de Deus, e em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Agora ele vai fazer o sangue. Espírito, em minha alma.
E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bem com a graça de Deus?